pessoas, eu Zinga aqui e para vocês que estão curtindo conhecer os pequenos paraísos de cada estado, hoje é dia de desbravar as mais bonitas cidades do Paraná com até 30 mil habitantes. Então, sem mais delongas, mete o dedão no like e se inscreva no canal caso seja novo por aqui e bora lá! E vamos começar por Sapopema, com quase 7 mil habitantes, bem no interior do Paraná. Ela é procurada principalmente pelos aventureiros que buscam visitar o Pico Agudo, que tem 1.200 metros de altitude. Mas além disso, outros destaques são o Salto Lambari, a Cachoeira Bela Vista, a Cachoeira França, a Casa de Pedra, a Rota Sabores da Terra e o Salto das Orquídeas. E que tal Quatro Pontes? É uma pequena cidade de 4 mil habitantes que já figurou como uma das 100 cidades mais ricas do Brasil, além de ter um bom IDH que só perde pro de Maringá e de Curitiba no Paraná. Essa dizem ser uma das melhores cidades para se viver no estado. Conheça também Ribeirão Claro, com 10 mil habitantes, uma cidade marcada pelo histórico cafeeiro, mas que atualmente tem crescido muito no cenário turístico. Algumas atrações bacanas da cidade são o Morro do Gavião, a 850 metros acima do nível do mar, a Rampa Pedra do Índio, a Fazenda Monte Belo, que faz parte da Rota do Café, a Fazenda Pinhalzinho, a Ponte Pênsil na divisa com o estado de São Paulo e que foi tombada como um patrimônio histórico estadual, e a Cascata Véu da Noiva. Arapoti você vai se encantar também porque é uma cidade de 28 mil habitantes que possui um roteiro de turismo cultural chamado Linha Verde, onde é possível visitar lugares incríveis como a sede da Fazenda Capão Bonito, o Parque Cachoeirinha, a Casa da Cultura, a Feira do Produtor, o Moinho Holandês e a Colônia Holandesa. Outros destaques ainda são a Cachoeira Arauco, o Cânion do Cerrado e o Salto Cavalcante. A próxima cidade da nossa lista é Porto Rico, com seus 2.500 habitantes, que curiosamente tem o mesmo nome do país. Por lá as pessoas procuram muito para curtir as praias de água doce e fazer passeios de barco e esportes náuticos. Os principais atrativos são a Praia de Santa Rosa, a Praia da Carioca, a Praia do Toco, a Cabeça da Ilha Mutum, a Praia do Porto de São José, a Praia Ilha Mineira e, claro, o Aquapark. E Sengés, conhece? É uma cidade de 19 mil habitantes na divisa com São Paulo, tida como a capital da madeira e um lugar de natureza encantadora, cheia de cânions, cachoeiras e trilhas, mesmo que seja pouco visitada. Alguns atrativos turísticos interessantes são o Cânion do Jaguaricatu, principal ponto turístico de Sengés, também o Poço do Encanto, uma pequena lagoa azulada, e também as 60 cachoeiras que existem por lá, como a Véu de Noiva, a Cachoeira do Corisco, a Cachoeira do Barão e a Cachoeira do Funil. E que tal Guaraqueçaba, com pouco mais de 7 mil habitantes? É uma cidade do litoral paranaense que ainda conserva o meio ambiente dos nativos indígenas que habitaram a região, além de ter sido uma das primeiras ocupações do estado feitas pelos portugueses. Esse sim é um lugar encantador, com vistas incríveis, principalmente das baías de Paranaguá e Laranjeiras e também da Serra do Mar. Por lá, o grande destaque é o Parque Nacional de Superagui, um complexo de várias ilhas, praias desertas, manguezais, restingas e inúmeras espécies de animais e plantas, que foi declarado uma reserva da biosfera e também um patrimônio natural da humanidade pela Unesco. Mas, além disso, ainda se destaca na cidade a Reserva Natural Salto Morá, a Reserva Ecológica do Cebuí, o Morro do Quitumbê e a Ponta dos Morretes. Legal, né? Outra cidade que você vai gostar de conhecer é São Manuel do Paraná, com 2 mil habitantes, que leva esse nome em homenagem ao santo português da paciência. Lá é onde se encontra a maior reserva particular do patrimônio natural do noroeste do Paraná, no caso, a Reserva Caraguatatiba, com mais de 200 mil hectares de mata cheia de diferentes espécies da flora e da fauna. Na reserva existem também diversas trilhas e numa delas é possível chegar até a Lagoa Preta, um destaque da região que tem nada a ver com o nome que deram para ela. E que tal Fênix, com seus quase 5 mil habitantes? E talvez você entenda o porquê do nome dela, porque quando a região do Paraná era território da Espanha, os jesuítas haviam fundado uma cidade um pouco mais ao norte para catequizar os índios. Então, em 1632, os bandeirantes sitiaram, destruíram e incendiaram tudo, e muito tempo depois a cidade foi reerguida, tipo uma fênix que volta das cinzas. O grande destaque por lá certamente são as ruínas da segunda fundação da Vila Rica do Espírito Santo. Tijucas do Sul, com 17 mil habitantes, também merece aparecer nesse vídeo, uma por ser uma cidade que surgiu logo nas primeiras décadas após o descobrimento do Brasil, outra por ter sido o palco da Revolução Federalista de 1893 e outra ainda pela beleza da região, com as nascentes do Rio Negro e do Rio da Várzea, além de cachoeiras, vales, represas, serras e várias outras coisas. Alguns destaques são o Parque Recanto do Saltinho, a Cachoeira do Saltinho, a Cachoeira dos Perdidos, o Caminho dos Ambrósios, o Pico Araçatuba e as cachoeiras do Rio Itararé. Outro lugar é Mariópolis, com seus 6.600 habitantes, um lugar colonizado por pessoas vindas da Serra Gaúcha na década de
1960 que plantaram uva e que fizeram com que hoje a cidade ficasse conhecida como a Terra da Uva. Por lá rola inclusive uma festa da uva tipo a de Caxias do Sul, só que em menores proporções. Inclusive eles têm até um roteiro turístico chamado Caminhos da Uva de Mariópolis, que vale muito a pena visitar. Autônia, com pouco mais de 22 mil pessoas, um paraíso na divisa com o Mato Grosso do Sul e que pertence à área do Parque Nacional de Ilha Grande, uma unidade de conservação brasileira de proteção integral à natureza. Um dos principais destaques de Autônia é a tal da Lagoa Chambré, muito importante para a manutenção das espécies de peixes do rio Paraná. Ainda Carambeí, lar de mais de 24 mil habitantes, fundada por imigrantes holandeses no início do século XX e que pertence à região dos Campos Gerais e que integra a Rota dos Tropeiros. Alguns atrativos interessantes da cidade são a Cachoeira do Tamanduá, a Capela Imaculada Conceição, o Moinho do Artesão, o Monumento à Bíblia, o Orquidário e Cactário Tamambatué, o Parque Histórico de Carambeí, considerado um dos maiores museus a céu aberto do Brasil, que ocupa uma área de mais de 100 km², o Parque Nacional dos Campos Gerais e a Represa dos Alagados. E aí, tá conhecendo muita coisa nova hoje? Comenta aí embaixo, deixa tua marca, e se você já conhece alguma dessas pequenas cidades, utilize a hashtag minha foto neuzinha quando publicar algo nas suas redes sociais, que as melhores fotos serão repostadas. E se tu curtiu a minha camiseta, vai na descrição que tem o link da Tu Shirts, uma loja que faz camisetas com estampas personalizadas de cada região do Brasil. Essa aqui, no caso, é a do Paraná. Muito legal. Continuando, Capitão Leônidas Marques, com quase 16 mil habitantes e suas cerca de 100 gravuras rupestres encontradas no sítio arqueológico da cidade que datam de mais de 4 mil anos. Pérola, com 11 mil habitantes, uma cidade cheia de trilhas, cachoeiras e piscinas naturais. Um dos destaques por lá é o tal do Circuito Internacional Voo de Bike, onde vários ciclistas brasileiros e de outros países da América do Sul vêm participar. Pontal do Paraná, com 28 mil habitantes, cidade litorânea, vizinha de Paranaguá e que se divide em 48 balneários que dão nome aos bairros da cidade, como o de Santa Terezinha, que é bastante procurado pela vida noturna e pelo surf. Também a Praia do Leste, Ipanema, Xangri-Lá e Pontal do Sul são alguns bons destaques na cidade, além, é claro, de festas típicas, como a Festa da Tainha, a Festa do Camarão, a do Camacho, que é uma mistura de camarão com chopp, o Festival do Caranguejo e a festa de São José, que é o padroeiro da cidade. Açaí, com quase 15 mil habitantes, a cidade dos japoneses, por justamente ter sido fundada por imigrantes do Japão e onde rolou o primeiro festival de Tanabata no Brasil em 1978, que é uma festa que celebra uma lenda muito famosa. Por lá é possível encontrar as famosas sakuras, que a gente chama de cerejeira japonesa, também ipês das mais variadas cores e também quaresmeiras. Alguns destaques ficam para o Memorial da Imigração Japonesa, que celebrou os 110 anos da imigração japonesa em 2018, construído no ponto mais alto da cidade, que foi inspirado no castelo de Himeji. Também o templo budista Shoshinji e ainda a igreja Tenrikyo 3 Bar. E que tal Balsa Nova, com 13 mil habitantes? Eis uma cidade que recebeu um nome em homenagem a uma balsa que os primeiros moradores construíram para atravessar o rio Iguaçu. Um dos destaques por lá é a antiga ponte sobre o Rio dos Papagaios, que recebeu até a visita de Dom Pedro II lá no passado. A obra foi tombada como um patrimônio histórico e cultural e é considerada um monumento da engenharia brasileira. Essa ponte aí vale super a pena ser visitada pelo menos uma vez na vida. Ainda Antonina, cidade litorânea e histórica, cercada pelas montanhas da Serra do Mar e pela Baía de Antonina. A cidade é lar de quase 19 mil pessoas e possui um centro histórico tombado pelo IFAM, cheio de sobrados coloniais e também algumas ruínas do antigo porto, que é o que sobrou da época de ouro, quando se exportava a erva mate vinda do interior do Paraná. Algumas atividades bacanas pela cidade são visitar o Rio Cachoeira para prática de rafting, também a estrada do Bairro Alto, a igreja matriz de Nossa Senhora do Pilar, a Baía de Antonina e, claro, subir até o Pico Paraná, o ponto mais alto do sul do Brasil, a 1962 metros de altitude. Só uma curiosidade, em Antonina, que a incomparável Estrada da Graciosa tem seu início ou seu fim, depende de para qual lado você vai. Morretes é outro lugar único no Paraná. É uma cidade com um pouco mais de 16 mil habitantes e, assim como Antonina, também é cercada pela serra e pelo litoral paranaense, além de ter casarões super antigos e super bem preservados, dignos de uma cidade fundada em 1733. Morretes tem uma natureza única da Mata Atlântica e é cheia de rios e cachoeiras. Alguns destaques por lá são a rua que costeia o rio Inhundiaquara, o próprio rio Inhundiaquara, o Pico do Marumbi a 1539 metros de altitude, o passeio de trem Curitiba-Morretes, que passa por lugares incríveis e, é claro, não dá para esquecer do barreado, que é um prato típico da região
que faz muito sucesso entre os visitantes e entre as pessoas que moram lá também. 4 Barras, com 24 mil habitantes e com 42% do seu território preservado, é um lugar com diversos atrativos naturais e históricos. Alguns bons exemplos são o Caminho de Itupava, o mais antigo conhecido do Paraná, que já foi a principal via de comunicação entre o primeiro Planalto Paranaense e a planície litorânea antes da conclusão da Estrada Graciosa. Esse caminho é bem interessante mesmo, porque são mais de 20 quilômetros de extensão que liga a cidade até Morretes, num percurso pavimentado por pedras colocadas por escravos no século XVII. Outro lugar interessante é o Morro do Anhangava, com 1.400 metros de altitude, também é o Portal da Graciosa, a Casa de Pedra, a Represa do Iraí, o Parque da Ciência Newton Freire Maia e a Serra da Baitaca. Outro lugar é Itapejara do Oeste, com 12 mil habitantes, que se desmembrou de Pato Branco e Francisco Beltrão lá no passado e que foi ocupado por gaúchos e catarinenses. O grande destaque da cidade é o Salto Grande. Faxinal, com 17 mil habitantes, a capital da aventura e um dos lugares mais incríveis de todo o Paraná, com paisagens espetaculares e mais de 100 cachoeiras únicas, como a do Chicão 1, 2 e 3, a Cachoeira da Fonte, a Cachoeira Véu de Noiva, a Cachoeira Salto São Pedro e a Cachoeira Pernambuco. E que tal Jataizinho com quase 13 mil pessoas? Jataizinho tem o início da sua história numa redução jesuítica espanhola que foi extinta pelos bandeirantes e que continuou existindo graças à exploração de diamantes no rio Tibagi no século XVII. É um lugar tido como a cidade da cerâmica, principalmente por conta da fabricação de tijolos dos mais variados tipos. E Tibagi, você conhece? Tibagi é lar de 20 mil pessoas e é famosa pelas belezas naturais e pelos esportes de aventura, além de ser uma das cidades mais antigas do estado. É lá que fica o Parque Estadual do Guartelá, que abriga o Cânion do Rio Iapó, o mais longo do Brasil e sexto mais longo do mundo, também a Cachoeira da Ponte de Pedra, que tem uma ponte natural cortando a queda d'água, e ainda os Panelões do Sumidor. Mas além disso, outros destaques são o Safaris Farm, que é um recanto ecológico no meio da Mata Atlântica, o Morro da Comuna, o Sítio Sete Quedas, o Morro do Jacaré, que parece uma cabeça de jacaré, o Salto Santa Rosa, a Ladeira do Paredão e também a Fenda do Nique, que recentemente foi descoberta e que tem atraído gente de todo o Brasil. E para finalizar nosso vídeo, conheça a Itaipulândia, com um pouco mais de 11 mil habitantes, uma cidade que teve mais da metade das suas terras para plantio inundadas pelo lago da represa da usina hidrelétrica de Itaipu no fim dos anos 70, mas que continua forte na agricultura. Os principais destaques de Itaipulândia são o Parque de Lazer, implantado no terminal turístico de Linha Jacutinga, o monumento à Nossa Senhora Aparecida, com 26 metros, todo em pastilhas e acabamento em mármore, a Festa Internacional do Dourado no Carrossel, que basicamente é uma festa que assa o peixe dourado numa churrasqueira em formato de carrossel, além de diversas opções para quem busca desde aventuras até a tranquilidade do campo. Bom, era isso. Se você gostou do vídeo, passe ele adiante. Se não gostou, não sei nem por que assistiu até aqui. Por hoje é isso, gente. Um beijo nas suas tetas, com todo o respeito do mundo, e até a próxima. Tchau.